Olá, meu nome é Laís. Eu sou a Camila. Nós vamos apresentar o trabalho Cultivo de Microalgas em Efluentes Industriais para a Produção de Biodiesel. O trabalho foi feito por mim, Laís Mendonça, pela Camila Rayane e pela professora Alaine Cardoso. O trabalho é composto por introdução, objetivo, referencial teórico, metodologia, resultados e considerações finais. Os efeitos negativos pelo uso de combustíveis fósseis, como o aquecimento global e a poluição ambiental, vem se tornando uma das grandes preocupações no Brasil e no mundo. Com isso, o uso de biocombustíveis se tornou cada vez maior, visto que é uma das alternativas mais viáveis economicamente e mais promissoras para a substituição de combustíveis derivados do petróleo, uma vez que são produzidos a partir de fontes renováveis, mostrando a importância do desenvolvimento desse setor industrial. O objetivo é analisar potenciais efluentes industriais para aplicação no cultivo de microalgas, avaliando as melhores opções, com a intenção de diminuir o custo do processo de geração de biomassa de microalgas para ser utilizada na produção de biodiesel. No Brasil, a produção de biocombustíveis iniciou a partir do etanol, que é obtido a partir da cana-de-açúcar. A produção de biocombustíveis passou a aumentar com o apoio dos setores agrícola e automobilístico. Atualmente, ainda há grande dependência de oleaginosas como matéria-prima, e apesar das vantagens ambientais da produção de biocombustíveis, isso é um fator relevante por competir área com a agricultura para alimentação. A escolha de matéria-prima depende principalmente de fatores geográficos. A necessidade de fontes renováveis está se tornando cada vez maior, e no setor de biocombustíveis, a procura por formas de produção limpa está aumentando. Uma alternativa viável é a produção de biocombustíveis através de microalgas, que possui diversas vantagens, como o rápido crescimento, a redução do CO2 na atmosfera, a alta eficiência fotossintética, ela não possui período de safra, tem elevada produtividade e não depende de condições específicas. O cultivo e produção de microalgas em escala industrial pode ser realizado em dois sistemas: o aberto raceways, que é a foto da esquerda, ou o sistema fechado ou fotobioreatores, que é da foto da direita. O sistema aberto é formado por canais de recirculações independentes ou raceways. Esse método possui baixo custo de implantação e operação, mas apresenta algumas desvantagens, como maior risco a contaminações, a baixa produtividade, a necessidade de maiores áreas para instalação, além da dificuldade de manter as condições ótimas para o desenvolvimento dos microalgas. Já o sistema fechado ou fotobioreator é composto por tubos de plástico, vidro ou policarbonato. Possui alta produtividade de biomassa, uma vez que é possível dominar as condições de cultivo, por exemplo, pH, temperatura e iluminação, além de não precisarem de condições climáticas para a produção e possui menor risco de contaminação. As desvantagens estão relacionadas ao alto custo dos equipamentos, produção e manutenção. O processo de produção do biocombustível a partir de microalgas se inicia no processo de seleção das espécies, onde passa por um sistema de cultivo para se obter o crescimento. Na segunda etapa, uma amostra de água salinizada é coletada e colocada em um tubo de ensaio e levada para uma estufa com condições adequadas de temperatura e iluminação. Depois dessa amostra é isolada, as espécies são identificadas. Em seguida, as espécies são colocadas em um tanque contendo nutrientes para que ocorra a reprodução. As algas que se reproduzirem mais rapidamente e possuem maior taxa de óleo serão escolhidas. Depois vão para a fase de secagem após 4 dias e depois embaladas. Na próxima etapa, as algas são inseridas em um reator, onde é extraído o óleo utilizado na produção do biocombustível. Já na quarta etapa, acontece a transesterificação do óleo extraído, onde ocorrem reações químicas transformando esse óleo em biodiesel.
Na indústria, a água é utilizada de diversas formas, como lavagem de pisos, máquinas misturadas aos produtos, esgoto, e com isso as águas de processo são contaminadas por resíduos, gerando os efluentes líquidos. As microalgas são uma opção atrativa para o tratamento de águas residuais, visto que, além do benefício do tratamento dessas águas, as algas acumulam lipídios no meio intracelular, e estes podem ser utilizados para a produção de biocombustível. Ou seja, é possível associar a produção de biomassa à remoção de contaminantes presentes em efluentes. As microalgas necessitam de alguns nutrientes para o seu desenvolvimento, e esses nutrientes podem ser fornecidos por meio de efluentes industriais. O presente trabalho adota a metodologia de pesquisas bibliográficas através de artigos, trabalhos acadêmicos e revistas científicas. Pode ser definida como qualitativa, tendo como objetivo avaliar e comparar o uso de águas residuais provenientes de indústrias para o cultivo de microalga, visando a produção de biodiesel. A pesquisa tem como finalidade analisar uma possível forma de viabilizar o cultivo de microalgas em grande escala para a produção de biodiesel, podendo ser considerada preditiva e aplicada. Os principais desafios do cultivo são o projeto e instalação, disponibilidade de água e necessidade de nutrientes para o cultivo. Foram analisados 4 tipos de efluentes: efluente da produção de laticínios, etanol, cerveja e couro, que já são citados na literatura e podem ser utilizados como fonte de água e nutriente para o cultivo das microalgas. São citados os principais nutrientes, sendo eles macro ou micronutrientes, para o cultivo das microalgas. O quadro 1 apresenta os 4 efluentes analisados e todos apresentam alguns dos nutrientes que foram citados e que são necessários para o cultivo das microalgas. A tabela 1 apresenta os volumes de efluentes que são gerados cada litro de produto que é produzido. A tabela 2 apresenta as quantidades dos produtos analisados produzidas no Brasil no ano de 2019. O gráfico 1 representa a relação entre a quantidade de efluente por litro de produto e a quantidade produzida em 2019, sendo o etanol o maior gerador de efluente entre os 4. Os efluentes industriais são uma fonte de água e nutrientes que podem ser aproveitados no cultivo de microalgas, trazendo uma diminuição de custos. A vinhaça foi escolhida como de maior potencial, pois além de apresentar o maior volume dentre os efluentes analisados, possui vários dos nutrientes necessários para o cultivo dessas microalgas. A vinhaça é gerada pela indústria produtora do biocombustível etanol, onde há elevada geração de gás carbônico, que pode ser aproveitado também no cultivo, possibilitando, assim, um funcionamento integrado da usina. Outro benefício é o incentivo em pesquisa e desenvolvimento por empresas do setor agroindustrial e de biocombustíveis. Apesar do potencial de aplicação de efluentes, vale ressaltar que características como turbidez e acidez podem influenciar no processo, podendo necessitar de uma etapa de diluição para melhor eficiência no cultivo. Através de uma análise de dados, foi avaliado características qualitativas e quantitativas dos efluentes industriais escolhidos, a fim de verificar o que possui maior potencial de aplicação para o cultivo de microalgas, visando a produção de biodiesel. As microalgas necessitam de água e muitos nutrientes para o seu cultivo, que podem ser obtidos em parte no efluente. O maior desafio para a utilização de microalgas é a redução dos custos para tornar a produção de biodiesel a partir de microalgas uma realidade a nível industrial. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, gente.